Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no quarto Saidcast, com muita felicidade, com grandes nomes do mercado imobiliário. E hoje aqui para tratar de um tema super interessante, que é do diligence na compra e venda de imóveis. Nós estamos aqui hoje recebendo, com muita alegria, meu grande amigo Felipe Cunha, assessor jurídico da ADEME, sócio do Galdino e Rebelo Advogados. Para mim, um dos melhores advogados de direito imobiliário aqui do estado de Pernambuco e que está do Brasil, que eu sei. Você que dá palestras e participa aí dos debates no Brasil inteiro sobre esse tema. Então, eu tenho certeza que hoje a gente vai ter uma aula aqui sobre due diligence, conversando com você, e eu vou pegar algumas dicas aqui para levar para o curso, viu? Simbora. Também estou recebendo aqui uma grande corretora com muita experiência, Débora Nader, que é uma corretora de alto padrão, especialista hoje em Moura do B. Essa empresa que tem todo o nosso respeito aqui no mercado imobiliário, referência, não só aqui em Pernambuco, mas nacional. Então, a gente tem muita alegria de trazer aqui assim, a experiência dela nessa temática, que eu acho que é muito importante, essa união aí entre os corretores, entre advogados, entre cartório. E aí a gente soma e aí traz aí mais informação aí para o nosso público. E eu vou dizer até um pouco, tirar um pouco da estrela aqui do podcast de hoje, que é Felipe Andrade Lima, que é titular do primeiro cartório de notas aqui do estado, aqui de Recife, né, da capital, e que é um grande especialista em direito notarial e registral no Brasil, referência, porque até no Colégio Notarial nacional, ele é sempre trazido aí para poder dar assim as suas colocações reverberam no âmbito nacional, e sei que até o próprio código de norma que hoje foi feito no âmbito nacional no CNJ teve muito da colaboração dele. Então, eu acho que também tem muita coisa a nos trazer aqui da facilidade hoje que a gente tem de obter documentações pela via do registradores, da ONR. Então, a gente vai entender um pouquinho disso aqui hoje. Então, eu só tenho a agradecer, meus amigos, hoje a presença de vocês. Dizer que hoje a temática é do diligence na compra e venda de imóveis. Eu queria começar, até pelo meu amigo Felipe, para que ele fale um pouquinho da experiência dele no escritório, da importância hoje de uma due diligence bem feita nos negócios imobiliários. Eu sei que você tem muitos casos, hoje você é muito requisitado nesse sentido. Então eu queria que você já começasse falando um pouquinho dessa temática aqui para a gente e o que é que a ADEME hoje debate sobre esse assunto. Hoje eu queria agradecer aí a oportunidade, o convite de comparecer aqui, falar um pouquinho, trocar um pouco de experiência, né? E não sei se eu sou isso tudo que você falou não, viu? Mas pretendo um dia chegar. E também para conhecer aqui Débora, Felipe já também trabalha direto, o Jota, né? Um cartório de muita competência. E assim, é uma satisfação estar aqui com todo mundo. A importância da due diligence para poder avaliar uma aquisição de imóvel. Isso é essencial, é o nascimento do negócio, né? Então, faz parte da coisa analisar toda a documentação. E ainda mais deveriam as partes, tanto vendedor quanto comprador, se pautar aí pela boa-fé e espontaneamente também colaborar para que essa análise seja feita, né? A transparência, acho que é a base de tudo aí, né? Então, temos ainda também o princípio da concentração dos atos na matrícula, que na expectativa da coisa, a gente fez, poxa, vai sair aí então a certidão do cartório de imóveis atualizada e ali vai dizer tudo, e se não tiver nada ali, então tá limpo, pode seguir, só esse documento basta. Era um conceito que a gente rezava ali, que esperava, tinha aquela esperança, já pensou daquele checklist todo que a gente passa para as partes, se resumir a um documento, ia ser excelente, né? Mas, infelizmente, não foi possível, né? A gente sabe que, por questões trabalhistas, ações cíveis, débitos ali que não estão ainda tão evidentes, mas que já pode estar em cobrança dívida ativa, enfim, a gente sabe que isso daí representa, assim, um risco ao negócio
e que a gente não deve se ater somente à certidão do cartório de imóveis, né? Então, pegar toda a documentação, pegar o histórico, pegar do imóvel, o histórico que eu digo é pegar tanto do proprietário atual como dos passados também, a depender de como for a situação, você tem que analisar até os antecedentes ali, quem veio antes, quem comprou antes, né? E, enfim, e você vê qual é a finalidade, o que você vai querer. Bom, nós atuamos muito com construtoras, né? Construtores e incorporadores. Então, geralmente a construtora, quando vai comprar o imóvel, ela compra pensando no empreendimento, né? Então, e aí, qual vai ser o melhor negócio jurídico para ali? Vai ser uma compra, uma permuta, dependendo do risco, até do que existir no imóvel, né? A formatação do negócio jurídico também ajuda a blindar a coisa, né? Então, assim, temos vários casos, graças a Deus nunca dei muitos pareceres negativos à operação. Na verdade, foram muito poucos, certo? Realmente com riscos que inviabilizaram, mas já teve casos, sim, E uma coisa que eu sempre pergunto no começo, a gente vira para o corretor, para a parte, né, que está ali envolvida, e eu faço, tem alguma coisa, você já quer me dizer logo de início, tem alguma pendência, tem alguma restrição, você quer me passar logo, que tipo, eu vou procurar, e eu vou achar. Então, me passe logo o que você sabe, que já facilita. A gente já tenta viabilizar ali, ver o que pode ser feito. E nesse caso específico, não desmerecendo o corretor, tá? Não estou dizendo que todo corretor tem jeito, porque eu falo isso, alguém pode interpretar desse jeito, mas não é isso. Esse corretor específico, ele disse, não, tá tudo limpo, tá tudo certo. Não, então tá bom, então vamos lá. Quando eu fiz o levantamento, eu descobri uma ação, uma execução no Banco do Brasil, estava correndo, tentando bloquear bens dele, não entendi porque não tinha ainda a decisão de disponibilidade. Foi isso que me surpreendeu, o débito de 43 milhões na época, somente. E aí, e não tinha uma decisão de disponibilidade, o que é estranho, né? Por muito menos a gente já viu decisões desse jeito. E aí, bom, quando eu descobri a ação, eu fiz, isso aqui. Aí eu corretor, mas não está resolvido não? Eu fiz, não, tá não. Ah, mas essa ação tem mais de 10 anos. Pois é, e está ativa. Estão correndo, inclusive, estão despacho. Mês passado, está aqui, ele está tentando penhorar aí algum bem e tal. Ele, gaguejou, não soube explicar. Então, assim, você vê, é isso que eu digo, a transparência, as partes. Se ele tivesse dito aquilo logo do começo, tem aqui, mas a gente tem essa ação. E aí? De repente, o incorporador podia bolar algum plano aí de negociação, se o cara também tivesse interesse de regularizar, de a gente ir fazer um acordo no processo, a gente, sei lá, tenta negociar a dívida de 43 milhões, podia reduzir para 2, 3, não sei qual é o desespero do banco para receber aquilo também, né? O negócio está mais de 10 anos ali, de repente, se chega uma proposta dessa, pode ser que viabilize. Então, assim, nem tudo, sim, ainda tem mais. Nem tudo que se vê com negativo numa análise de negligência quer dizer necessariamente que o negócio não vai acontecer, ou que você deve imediatamente barrar. Não é isso. Você tem que analisar o que é aquilo, qual o risco que representa. Tem solução? Não tem. Como é que vai ser? E essa solução, ela é fácil? Ela é complicada? Quanto tempo leva? Né? E até vi no outro podcast, eu falei antes aqui no offline aqui, como ator advogado, ele vai para um tribunal novo, né? Ele vai fazer uma sustentação oral, vai conhecer o cliente, então ele estuda ali o terreno primeiro, né? Aí eu fui e vi os outros podcasts. Já está seguindo, né? Já está seguindo. Então, então já daqui para frente. Então, tá tudo, eu já estou tranquilo. E aí, justamente, eu achei interessante uma questão que tu levantasse, que foi, às vezes, o imóvel, na questão, era até um inventário, e por estar no inventário judicial, atribuiu a segurança jurídica necessária para que o comprador, ele pudesse depositar em juízo e ficar garantido de que, se não fosse avançar, ele receberia o dinheiro de volta, coisa que contratualmente só contrato não resolveria. Isso. Esse dinheiro, na hora que entrasse para outra parte, só Deus sabe o que vai acontecer. Porque eu sempre digo que o que acontece é o seguinte, não é o problema, não é você encontrar algo na due diligence de forma que tenha que ser solucionado, é você não ser pego de surpresa. A ideia da due diligence é você não ser pego de surpresa, até porque
Primeiro que dinheiro tem valor no tempo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, se você pega de surpresa, você é aquilo ali que pode, que você está planejando que o empreendimento ele seja lançado em 1 ano, pode demorar 5. Porque você vai ter que solucionar algo que você não esperava que teria que solucionar. E você já adquiriu aquele terreno e tem um problema que você não se planejou. Se você se planejou financeiramente, você sabe o que tem que solucionar, o jurídico já apresentou as soluções, tudo fica tranquilo dentro de uma diligência prévia. Então, até a questão do inventário, que eu até falei da outra vez, é que às vezes as pessoas dizem, tem um inventário, então eu não quero. Não, mas às vezes o inventário está dando mais segurança do que retirando essa segurança. Porque às vezes você está tendo autorização para vender o imóvel através de um alvará que você vai depositar em juízo, que vai ser liberado ali toda a documentação, que você já tem ali claramente quais são os débitos do espólio. Então você já tem uma segurança, uma clareza ao verificar a documentação. Já tem uma partilha, às vezes, homologada, você já tem a certeza que aquele imóvel realmente vai ficar para aquele herdeiro. Então, numa chancela judicial. Então, aquilo ali, de uma forma bem analisada, pode estar dando segurança maior do que se fosse um contrato simplesmente particular, sem ser através do inventário. Então, realmente, a palavra do diligence, ela combina muito com planejamento. Então, o grande planejamento de um empreendimento imobiliário, principalmente quando se trata de uma permuta de terreno para unidades futuras, ele parte de um planejamento, ele parte de uma situação ali que precisa ter um tempo determinado de forma correta, e a due diligence vai ser o embrião disso. Eu sempre coloco dessa forma. E até já passando para a Débora aqui, depois a gente ouvir o Felipe, eu sei que a Moura do B, por exemplo, eu até já participei de algumas permutas com a própria Moura e com o departamento jurídico deles, até mando um abraço aqui para nosso amigo Dimitri Moreno, que eles têm um rigor muito grande nessa análise documental quando eles vão fazer a permuta no início do empreendimento. E claro que eles já têm um histórico importantíssimo aqui no mercado pernambucano, no sentido de dar segurança para os clientes, que eu até utilizando um exemplo, vou passar a palavra para você, e sei que o depoimento dos clientes lhe dizem isso. Uma das análises que a gente faz na due diligence é o histórico da empresa. As pessoas pensam que, às vezes, a empresa diz assim, eu não sei por que eu não estou vendendo. Mas, quando vai ver, é porque, veja, ou ela está começando, às vezes é o primeiro empreendimento, já muda todo o marketing em relação ao primeiro empreendimento. A Moura do B já é diferente, já tem um histórico, então eu vou estudar o histórico, eu vou pegar numa due diligence, vou estudar aquela empresa, eu vou estudar a Moura do B, tem coisas que eu não preciso mais estar estudando. Então, é isso que também é importante que você estude o histórico da empresa. Não estou dizendo que só deve se fazer, claro, com a Moura do B é sempre bom, mas assim, que não se deve se fazer só com a Moura do B. Tem várias empresas importantes e até muitas começaram pelo primeiro e são empresas sérias. Mas o cuidado do histórico daquela empresa, quando é uma empresa que está no primeiro empreendimento, é maior e a própria empresa sabe disso. Ela tem que ter a cautela mais aguçada de como explicar juridicamente os seus instrumentos. A gente bem sabe disso. Então, Débora, me diga aí, quando os clientes chegam aí a você, eu sei que tem esse histórico muito bonito aí da Moura do B, mas eu sei que o jurídico e tem essa questão aí documental, que eu tenho certeza que os corretores também entendem que tem uma importância muito grande. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer ao meu amigo Augusto por ter lembrado de mim para estar fazendo parte desse podcast. Para mim é muito bacana. Eu acho que todo mundo deveria pensar em fazer esse compartilhamento de experiência, que vai agregar muito na vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. E primeiro eu queria, antes de responder sua pergunta, falar rapidamente sobre o que o nosso amigo Felipe comentou agora, que é de suma importância. Porque eu acho que acontece isso, tá, gente? Considerando minha experiência com gestão patrimonial, o que é que eu observo? As pessoas nem sempre entendem o imóvel como um ativo. Porque se acontecesse isso, as pessoas seriam mais preventivas para evitar uma dor lá na frente. Porque quando uma pessoa vai comprar um imóvel adquirente, ele só pensa na compra. Ele não pensa o que pode ter atrás dessa compra, que é a parte que o nosso amigo Felipe falou muito bem. O doutor Felipe falou muito bem sobre essa parte da documentação, como é importante. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Um dos motivos de eu estar fazendo parte dessa grande história, que é a Moura do B, é a importância que eu vejo de processos.
de planejamento para a empresa como a Moura do B, com 40 anos, ter chegado onde ela chegou, ela precisa errar muito, porque faz parte da experiência. A gente erra para aprender e fazer melhor. Então, essa evolução entrou muito no meu momento de vida, de querer aprender, de querer crescer, de querer ajudar mais as pessoas com propósito. E eu vejo, agora respondendo sua pergunta diretamente em relação à documentação, a Moura do B sendo a empresa com capital aberto, então ela tem processos bem desenhados, que traz essa garantia de que ela está fazendo um negócio para entregar a melhor experiência do cliente. O que é que isso tem a ver? Tem a ver que o produto ele é um ativo para trazer o melhor resultado, e para isso ele precisa ter a documentação toda organizada. Naturalmente, no meu dia a dia, como trabalhando como especialista Moura do B, nem sempre os clientes entram muito nesse processo da documentação pelo histórico da empresa. Porém, sempre quando precisa, a gente passa tudo, o jurídico está sempre à disposição, porque é importante. A gente, inclusive, como atendendo essas pessoas, orientam que pense esse imóvel como ativo e não apenas como um sonho. Porque em algum momento você vai precisar se desfazer, vai precisar vender, e ele tem que estar organizado, que seja através de pensamento em relação à holding, que seja através de todos os processos jurídicos, e nada melhor do que procurar quem entende em cada área para poder dar essa melhor orientação. Não, perfeito, é isso mesmo. Felipe Andrade Lima, essa figura aí do nosso mercado aqui, que importante. Eu sempre digo que entre os tabeliães ele é referência, e ele é calado assim, mas quando ele fala, por isso que eu gosto muito de trazer ele, porque o pessoal diz, ele é meio calado, mas quando ele fala só vem coisa boa. Amigo, é um prazer ter você aqui, certo? E eu até estou tendo a audácia de não chamar assim, falar, ele chamar de amigo e ter uma informalidade aqui um pouco, e não tá Dr. Felipe Andrade Lima, mas assim, você é um amigo e sempre tratou a advocacia com tanta abertura e generosidade lá no seu cartório, e é um parceiro da advocacia, tem um tratamento especial para nós advogados. Então eu queria até, assim, já abrir a palavra para você, que você até traga um pouquinho desse lado da parte digital, hoje que existe no notariado e também nos registradores, porque hoje está muito fácil a gente obter uma certa matrícula, a gente verificar se aquele imóvel tem algum impedimento, alguma hipoteca, alguma alienação fiduciária ou alguma indisponibilidade até em relação a você poder vender ou não. E aí esse acesso, eu queria que você falasse um pouco disso, porque os corretores hoje, eles têm uma facilidade muito maior de trabalhar sabendo utilizar essas ferramentas. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso e do que você tem sentido aí no mercado, na utilização dessas plataformas. Bom, primeiramente, Augusto, eu quero agradecer o convite e estar aqui. Para mim é uma honra imensa. E em relação à nossa amizade, eu tenho muito orgulho dela e devo as suas palavras iniciais justamente à nossa amizade. Então, com certeza, nada. Sem querer tirar assim, o mérito das suas colocações, mas eu tenho certeza que se deve muito mais à nossa amizade do que qualquer outra coisa, tá? Não. Bom, hoje é muito mais fácil do que antigamente a gente obter informações relevantes para a conclusão do negócio jurídico. E o setor notarial e o setor registral também estão evoluindo bastante nesse aspecto e facilitando a consulta. Por exemplo, você falou o caso das certidões de matrícula. Isso facilita muito o trabalho dos advogados, né, nessa diligência prévia para o fechamento de negócios imobiliários. Hoje, por exemplo, no portal dos registradores, é possível você fazer uma consulta preliminar à matrícula, ao espelho da matrícula. Obviamente que isso não é um documento certificado, né? Ele não possui poder probatório para a conclusão do negócio, mas ele facilita muito o trabalho de pesquisa. Então, isso é só para dar um exemplo, né, de como essas novas tecnologias, a internet, estão facilitando esse trabalho de busca de informações. No fundo, o trabalho de diligência prévia é isso, é o levantamento de informações que vão permitir às partes envolvidas no negócio, né, com assistência
dos seus advogados. Isso é sempre recomendável que se faça, por menor que seja o negócio. É sempre importante ter o aconselhamento, o acompanhamento de um advogado especialista na área imobiliária. Então, no fundo é isso, é o levantamento de informações, né, também do registro imobiliário, mas não apenas do registro imobiliário, né, informações de ações judiciais, por exemplo, outras informações como consulta a dívida ativa dos diferentes entes estatais, para que o advogado possa fazer uma avaliação do risco do negócio e aconselhar com base no risco. Então, assim, como o Felipe colocou, às vezes a posição do advogado ela não é taxativa no sentido de que o negócio deve ou não deve ocorrer. É uma avaliação de risco para que o cliente tome a decisão se ele se sente confortável de assumir aquele risco, né? E se as condições do negócio, os preços, as condições de pagamento, enfim, são condições atrativas diante do risco que ele vai assumir, tá? Então, eu acho que a gente vive uma realidade que cada vez mais você não tem uma desculpa de dizer que você fechou um mau negócio, fez um negócio arriscado, porque você não teve a informação devida, ou porque aquela informação não estava, de repente, na certidão de matrícula do imóvel. A facilidade de se obter informação, hoje em dia, ela é tão grande, tão maior do que era antes, né, que traz muita margem para tomadas de decisão mais seguras apoiadas por especialistas. Então é isso. E hoje você falou muito bem, essa questão da matrícula digital, ela é uma ferramenta impressionante. Você tem uma coisa que você não tinha antes. Você, por exemplo, você está no meio de uma negociação, você está começando uma negociação, você puder abrir um computador e você, na mesma hora, você ter a certeza se aquela pessoa é o proprietário e se realmente o último histórico do imóvel ali já está, não tem nenhuma... De início, vamos dizer assim, a princípio não há nenhum impedimento, você já começar uma negociação, é uma ferramenta impressionante. Eu costumo dizer que essa é uma ferramenta que todo profissional do mercado imobiliário ele tem que usar e tem que usar de forma rápida. Isso. Ele tem que saber lá, já ter o link pronto ali no computador para já clicar e já ter crédito, inclusive já ter crédito lá. Porque se você já tiver o crédito lá, né, você já pode, já obter na mesma hora. Então, isso é uma ferramenta de muita importância hoje. Eu acho que revolucionou muito. E a quantidade de... Eu até disse, quem quiser já começar, eu digo aos corretores, comece a brincar lá no ONR, no registradores, brinque lá com as ferramentas, porque tem muitos recursos que às vezes você nem sabe que existe pesquisa de quais imóveis tem, se tem... são coisas assim muito rápidas, realmente. E eu acho que é apenas uma etapa nesse processo de evolução. Sabe? É um passo importante, mas eu acho que a tendência, dentro de poucos anos, é a gente ter um repositório de informações, que pode ser o repositório do próprio registradores, ou pode ser uma outra plataforma, que reúne informações de diversas origens, porque, por exemplo, hoje se você vai fazer uma pesquisa, uma diligência prévia do imóvel, você precisa pesquisar vários sites do Poder Judiciário, do Poder Judiciário Estadual de vários estados, dependendo se a empresa, por exemplo, ela tem negócios em vários estados, Justiça Federal, Justiça do Trabalho. Não tem ainda um repositório que reúna todas essas informações. Então, eu acho que a tendência dos próximos anos que a gente vai ver acontecer é essa pesquisa ser ainda mais facilitada, né, a partir do momento em que um único site, ele te dá informações não apenas do histórico do registro imobiliário, mas eventualmente informações do histórico societário do registro mercantil. Te dá informações de ações, execuções pendentes em andamento nas diversas esferas da justiça. Enfim, outras informações que podem ajudar, né, o advogado especialista a compor, né, a imagem daquele empreendimento, daquele negócio, do ponto de vista de riscos que o seu cliente estará assumindo ao fechar contrato. Então, eu acho que a gente ainda vai ver daqui para frente uma evolução muito grande nessa esfera tecnológica,
como fonte de apoio e de suporte para a tomada de decisão. A própria justiça já está utilizando muito dessas ferramentas, né, através dessas ligações de informações. A própria justiça do trabalho está se especializando nessas ferramentas. E já tem feito aí links importantes de várias informações sobre empresas, sobre imóveis, sobre terreno, pegando todos os cartórios, já tendo todas as informações concentradas. Então, isso já existe uma tendência no judiciário, e eu acredito que daqui a pouco todos os cidadãos vão poder ter essa informação de forma utilizada, de forma fácil, como você está dizendo, essas ferramentas. É por isso que é muito importante, eu até digo até os corretores e advogados, que até o Dr. Sérgio Paulo falou isso no podcast anterior, que você tem que procurar um advogado, não só um advogado, ele até me interrompeu, que tem uma hora que eu disse assim, é importante que se tenha um advogado, a corretora Tânia também falou, mas ele disse, não, eu quero falar uma coisa mais forte, tem que ter um advogado especializado. Então não procure um advogado, só um advogado, mas sim um advogado especializado. E aí, por uma coincidência, eu tive uma experiência, uma semana depois, eu fiquei rindo sozinho, lá a Erika até brincou comigo, porque eu estava fazendo uma venda existia uma venda de um imóvel que eu estava assessorando, e aí o que é que aconteceu? A gente mandou a certidão de matrícula do imóvel, e aí a pessoa que estava, a compradora, mandou um áudio do advogado. E o áudio do advogado dizia assim, olha, tenha cuidado, porque, pelo que eu vi aí, tem uma prenotação de tal empresa, e essa empresa, se tem uma prenotação dela, fica complicado que essa venda essa venda evolua, porque existe essa prenotação. Aí eu disse, não existe essa prenotação. O que é que ele está chamando de prenotação? Na verdade, ele estava lendo o último registro, estava lendo que começava com o nome prenotação. Pois é, aí, né? Eu também tive essa reação. E aí ele estava lendo prenotação no começo. E ele, além do mais, disse assim, e no começo da certidão, veja que a proprietária ainda é a consultora anterior. Ele ainda complementou com isso. E era um áudio de um advogado. Então, veja. E aí ela ligou para mim, dizendo, não temos como continuar esse negócio, essa certidão por cima. Calma. Aí eu disse, nós vamos fazer uma videochamada. Eu disse, eu tive que parar e fazer uma videochamada com ela. Peguei a certidão e fui fazer a leitura com ela, ela olhando para mim. E aí eu li, mostrei e tal. Aí ela ligou de novo para o advogado. Aí depois veio outro áudio dele dizendo, não, é porque eu estava na estrada, eu li rapidamente, realmente ele tem razão. Aí veja, então são coisas que realmente o doutor Sérgio acabou tendo razão, porque realmente é um fato que aconteceu mesmo. E eu fiquei impressionado. E às vezes a gente pensa que todo mundo sabe ler uma certidão de matrícula, sabe avaliar ali se existe realmente aquele registro ali tem um impacto, se aquela hipoteca tem um impacto. Porque às vezes até você tem uma hipoteca e a hipoteca nem tem esse impacto todo, a depender das outras documentações que vão ser apresentadas e de como está sendo feito o negócio. Eu até recentemente eu vi um podcast do Embradim sobre imóveis litorâneos, explicando sobre a questão da SPU. Inclusive, eu até aconselho as pessoas a assistirem esse podcast do Embradim sobre imóveis litorâneos. Agora fugiu aqui o nome, mas eu me comprometo a depois dizer o nome do professor. Mas foi um advogado também, no mesmo entendimento que nós temos aqui de trazer grandes especialistas, um grande especialista na área de imóveis litorâneos, e que trabalhava muito com a SPU, e ele fez toda uma explicação do regime, de tudo e tal, trazendo questões práticas. E nós aqui em Recife sabemos o problema que nós temos na SPU. Então, hoje já existem advogados e profissionais especializados em SPU, em questões relacionadas a imóveis da União. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente passa uma informação e a gente não coloca realmente um especialista para tratar daquele assunto. Então, a SPU mesmo, eu sempre trago o exemplo da SPU porque a SPU ela tem tantos detalhes, assim, tantas coisas diferentes, até
até no caminhar interno de prazo, de como funciona, que os nossos grupos dos advogados, a gente vive trocando sobre a SPU. A gente sempre vive, eu estou com um caso assim, aconteceu assim, mudaram agora o regime e tal, de repente a gente fez isso, como é que um fez, o outro fez, então já existe uma dificuldade. Então imagine se você está tratando numa questão como essa, numa diligência prévia, num imóvel que vamos dizer, da União, que é de Marinha, e que você está tratando com um advogado que não é especializado na área imobiliária. Ele, às vezes, não vai nem dizer que aquilo ali é um problema. Ele vai dizer, não, está tranquilo. Então, ele não vai avaliar. E aí não vai nem atrair a informação de forma correta. Então, são essas questões que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e hoje esses sistemas facilitam muito, né? É que as pessoas não têm noção, Augusto, como você falou, é que existem subespecialidades dentro do direito imobiliário. Às vezes as pessoas consultam o advogado generalista, que não é especialista na área, quando na verdade ele não deveria apenas procurar um advogado especialista em direito imobiliário, mas especialista em determinada área do direito imobiliário, né? Então, por exemplo, um especialista que tem muita experiência em incorporação, o outro tem bastante experiência em locação, não vai ser a mesma qualidade do assessoramento, né? Muitas vezes. E isso me lembrou uma situação que os advogados passam muito, eu imagino, assim, aquela consulta informal do WhatsApp, né? Eu só queria que você desse uma olhada. Uma olhadinha. Dá uma olhadinha nesse contrato, ver se eu posso assinar, quer dizer, isso com todo respeito não é uma assessoria adequada, né, para o fechamento de um negócio, independente do valor. É necessário um trabalho o advogado se debruçar sobre o caso, entender, fazer a pesquisa prévia. Não é apenas simplesmente ler um contrato, uma minuta de promessa e dar o ok, né? E o cliente achar que com isso ele tá bem assessorado, né? Uma consulta do WhatsApp, né? É importante marcar uma reunião, o advogado entender, né? Fazer o seu contrato de prestação de serviço da advocacia, né? E a partir daí ele ter condições de trabalhar e dar, de fato, uma assessoria especializada, né? Trazer a experiência dele para tranquilizar o cliente. Não, e uma coisa que eu falo muito em relação aos corretores, eu também vou passar para você que eu estou falando muito hoje, não posso falar muito não aqui, não. Senão o pessoal da diretoria briga comigo. Diz que eu falei muito. O que acontece? Essa questão dos corretores é uma coisa que eu chamo muita atenção dos corretores, porque hoje, pelo Código Civil, se o corretor, ele não delega esse parecer jurídico e ele simplesmente dá a informação, toda a responsabilidade por essa informação é concentrada nele. Eu sempre digo isso lá no escritório. Quando chega um corretor com um grande negócio, uma permuta importante, eu sempre coloco ele na cabeceira. Porque eu sempre acho que eu entendo que o corretor, ele é o dono do negócio, ele é o gerente, ele é o diretor do negócio. Ele é que está comandando, ele é que está delegando. Então, ele tem que delegar. Se ele não delegar, se ele não disser assim, olha, eu queria agora a opinião do advogado, eu queria que isso aqui precisa da gente ter o arquiteto na reunião, a gente precisa da engenharia, a gente precisa dessas informações aqui, e ele não distribui as responsabilidades. O Código Civil é claro, ele traz a responsabilidade toda para ele. Então, às vezes, o corretor, mas eu preciso saber de tudo, quando diz que preciso dar todas as informações do risco no negócio, não, você precisa saber delegar. Você tem que formalizar que aquela informação vai ser de responsabilidade do advogado que está sendo contratado para fazer aquela diligência. Porque quando eu vejo, às vezes, um corretor no fórum, sozinho, vendo o inventário, eu sempre tenho um certo nervosismo, eu fico nervoso. Eu fico meio tenso. Por quê? Porque ele está pegando uma informação do balcão, que não é do juiz, é uma informação do balcão mal dada, que às vezes ele está de boa fé. A pessoa do balcão dá a informação errada, ele passa para o cliente dizendo que está tudo ok, o cliente faz uma promessa de compra e venda, e ali tem muita coisa que não está ok, vamos dizer assim. E se dá um problema, depois ele vai alegar que não é advogado. Que ele não é advogado, entendeu? Aí esse é o problema. Então, se ele vai ver um inventário, se ele vai ver uma documentação, ele tem que trazer essa parceria com
com um advogado. Ou, veja, e aí eu digo, por que é importante ele estudar diligência prévia? Por que é importante ele entender a documentação? Por que é importante ele saber fazer a leitura de uma certidão de matrícula? Por que é importante ele saber quais são os documentos que precisam para um registro de um determinado instrumento? Porque se ele souber dessas informações, ele vai saber dizer assim, aqui tem um problema, aqui eu preciso delegar, aqui realmente eu preciso até cobrar mais de um advogado especialista. Existe uma cadeia que não está muito clara. Porque, veja, eu sempre digo, você acabou de comprar um imóvel da Moura do B. Aí um médico comprou. Aí um médico comprou um imóvel, veja, da Moura do B. Depois vai vender para outro médico. Pagou tudo. É a segunda venda. Eu olhei a certidão de matrícula. Os médicos se conhecem, são amigos. Veja, geralmente tem até advogado. Veja, o corretor precisa dizer assim, não, veja, precisa de um advogado. Veja, a gente precisa ver esse ponto aqui que existe aqui não. Tá tudo, ele sabe ler a matrícula, ele sabe ver os documentos que precisam ser analisados. Ele sabe ver que o imóvel é próprio, não é de marinha. Ele sabe ver que ali existe, que ali não tem briga. Ele sabe ver que não tem uma hipoteca. Ele sabe ver que não tem um inventário. Então ele sabe dizer para o seu cliente quais são as cautelas que ele precisa ter. Se ele não souber nem ler, como por exemplo o nosso colega, que não era corretor, era advogado, não sabe ler a matrícula, ele já fica difícil até ele ter essa noção de perigo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. O próprio bombeiro, ele faz um treinamento que eu soube, que é muito importante para não perder o medo do fogo. Porque no dia que o bombeiro perde o medo do fogo, ele se queima. Então, quanto mais capacitado o corretor esteja em termos de documento, mais ele vai ter medo, mais ele vai ter receio, mais ele vai delegar para os profissionais especializados. Eu acho que é isso. Entendeu? Mas diga aí. Eu aproveitando até o gancho aí dessa questão de a leitura, saber identificar a documentação versus competência do corretor e a importância e a relevância dele no processo. Uma vez eu fiz 2 cursos numa corretora, que na época era cliente nossa, e aí o curso era para, em tese, não durar mais de 1 hora. Os 2 duraram mais de 6. Quando eu vi, passou a tarde ali, assim, foi bem legal, que a gente fez um negócio bem dinâmico, bem prático, tá? Essa é uma coisa que, inclusive, meu sócio, professor bom, Felipe Rebelo, ele pega muito bem, seja simples, fale simples, seja direto, seja objetivo. E assim, aí eu tratei a coisa bem básica, acho que a gente imagina, mas tem gente que não sabe, né? Fração ideal, benfeitoria. Tem gente que assim, tá no meio, tá ouvindo, mas não sabe nem como é que é, do que é, como é que se trata, como é que se criou, enfim. E aí eu lembro, até num desses cursos, aí eu falando do terreno de marinha, falando enfim, do que era ocupação, do que era afloramento e tal. E aí eu não lembro agora qual foi a pergunta, eu sei que um dos corretores fez, mas e tal natureza, como é que é? Eu fiz, isso aqui. Aí ele, ué, só isso? Eu fiz, mas não me explicaram assim, não. Ué, você não entendeu, não? Não, eu entendi. Então, não me explicaram desse jeito, eu não tinha entendido. Eu explicar para você que é assim. Aí falei bem o que era o complexo do juridiquês, né? Aí ele, foi assim que me falaram. Eu fiz, pois é, mas em resumo, é isso aqui. Aí, então assim, você vê que uma informação bem dada, saber ler um documento, o corretor ele precisa dominar todas as informações, não, ele precisa ter. Ele não precisa saber analisar, ele não precisa saber se o terreno é um solo fértil, se não é, se o apartamento vai ter, enfim, uma determinada característica, não. Ele precisa saber da informação para poder passar. Isso está em lei, ele tem que ter a informação para passar. Se é ele que é o competente, se ele se acha apto a conseguir essa informação e passar para o cliente, ou se ele vai delegar para outro, um engenheiro, um advogado, seja o que for, para poder ter essa informação. Aí, então, ele delegue, a pessoa profissional que estará envolvido vai responder por essa informação, e aí é que o processo ele se torna transparente e fácil para o cliente tomar a decisão. Não, entendi, é isso mesmo que eu quero, eu assumo esse risco, não, isso aqui eu não topo, enfim, aí cada um vai com o seu perfil, né? É isso, eu acho que o corretor é quem tem que mais perguntar.
Dependendo do empreendimento, até pode ser necessário consultar a outros advogados, não apenas imobiliários. Sem dúvida. Especialista em direito ambiental. Pode ser que ele tenha também uma participação para avaliar o risco, né, do empreendimento do ponto de vista ambiental, que tipo de licenciamento vai ser necessário, que tipo de obra vai ser necessário, quanto custa isso. Com essa obra ainda é viável economicamente o empreendimento. Então, assim, o corretor, eu concordo, ele precisa ter uma visão geral, né, de todo o ecossistema imobiliário e assumir os riscos que são próprios da atividade de corretagem, não assumir os riscos da atividade do prestador de serviço jurídico. E aí você falou em direito ambiental, a gente estava agora em São Paulo no Congresso do Emiradini, e um dos pontos mais importantes hoje na due diligence hoje é o direito ambiental. Porque hoje a legislação ambiental está sendo cada dia mais rigorosa e isso, se você não faz uma diligência bem feita no âmbito ambiental, isso pode trazer realmente, aí sim, um impacto financeiro enorme para determinados empreendimentos. Eu já deixo aqui registrado, na próxima, ela vai ser professora do SESD também, e ela vai estar aqui com a gente, doutora Sandra Pires. Aguardo você, viu? Minha grande amiga e grande especialista, e eu sempre lembro dela quando eu falo desse tema. Mas me diga aí. Então, eu queria complementar esse debate na situação seguinte. Eu acho que, assim como o advogado, que cada um tem a sua especialização, tem uma área que ele realmente atua de forma mais dinâmica naquele dia a dia dele, o corretor também. E hoje eu estou focada, né, em lançamentos da Moura do B, mas já trabalhei com gestão de patrimônio, né, no meu tempo aí de vida. E o que é que eu observo? Por exemplo, eu sou do mercado, quando alguém que me conhece e confia no meu trabalho precisa de algo, inclusive quando não é dessa área, me procura, o que é que eu faço? Que eu acho que é algo que tem que ter um bom senso em relação a isso, para direcionar para o profissional competente. Exemplo, imóveis usados. É diferente o tipo de tratativa de lançamento. É uma outra dinâmica. Então, eu não atuando nessa área, eu vou direcionar para as pessoas que também eu confio, que tive recentemente até uma experiência do imóvel da minha família, que nem os próprios familiares estavam sabendo que estágio estava do inventário. E quando a gente identificou isso na certidão, a gente já direcionou através da minha orientação para um advogado da área, né? E o que é que eu observo? Fazendo uma ponte ao comentário do especialista aqui na área de cartório, Felipe Andrade Lima, em relação a isso, se a gente tivesse uma tecnologia mais atual em relação à digitalização de analisar melhor essa documentação, a gente estava com o comprador, muitos compradores sabem, e proprietários, que às vezes a venda é muita emoção, né? A gente precisava saber como é que estava a informação de forma muito transparente. Não necessariamente a gente tinha aquele time, aquela agilidade, e por conta desse processo, que nem sempre é ágil como a gente espera, a gente perdeu o tempo, né? A gente identificou que era muito mais complexo o negócio, que tratava-se de, mesmo com o alvará para venda, e tinha a ver com o inventário, a gente precisava de um trabalho mais cuidadoso para poder trazer mais segurança para o comprador e para o vendedor, porque não adianta receber o sinal se vai demorar para receber o restante. Como eu falei, não é só o sonho, não é só a execução de fechar o negócio, é a consequência, que a gente precisa lembrar do fim, né? Então, se a gente tivesse essa rapidez, essa agilidade, a gente não teria perdido o negócio. E eu acho a importância que eu queria colocar aqui, o corretor, como direcionar o seu negócio, a sua área de atuação, o seu nicho, para evitar um problema. Então, ele assume que a experiência dele hoje e o trabalho dele em determinada área e direciona aquela demanda para alguém que você realmente sabe que vai entregar o que o cliente espera. Porque eu costumo dizer, eu acho que é importante eu compartilhar com você, a gente não trabalha por produto. A gente aqui tem que entender que a gente trabalha por pessoas. A gente vai ter que fazer um trabalho sabendo o que a gente precisa para ter melhor entrega. Então, se você não é a sua área de atuação, por que se meter nisso? Né? Então, não é só a gente buscar isso, é também a pessoa ter um bom senso que está ajudando, porque foi demandado, mas não necessariamente você vai ser o Superman, a Mulher Maravilha que vai ajudar em tudo, não, delega. Né? Eu acho que é por aí. Agora, eu confesso que eu gostei de uma palavrinha que a Débora falou, chega, entrou, Flávio, o imóvel é um ativo. Então, se preocupe em deixar ele regularizado, porque você não sabe dia da manhã. Perfeito. Se de repente aparece um investidor, se aparece, enfim, uma oportunidade, né, uma necessidade, e aí seu imóvel, por que não? Sabe, a coisa eu já comprei, está aqui no contrato. Deixa aqui na gavetinha e depois eu vejo, vai ter imposto, é gasto, é escritura, é registro, eu vou segurar mais um pouquinho.
nisso fica preso o imóvel. É a futura, não. Desculpa. E hoje a compra do imóvel hoje, por um preço bom, por uma oportunidade, por um investidor. Veja, a gente sabe, os investidores hoje eles não estão perdendo muito tempo. Então, eles são muito rápidos, práticos, eles estão com o dinheiro deles rendendo. Então, eles fazem a conta muito rápida. Se aquilo ali vai ser rápido, se aquilo ali eu compro e estou comprando bem, vendendo rápido, para que eu quero aquele imóvel, aquele terreno? Então, a documentação é o primeiro ponto. Então, ele já... Veja, a gente sabe hoje com o WhatsApp, a gente sabe, né, Felipe? A gente recebe muita informação. Dá uma olhada aqui nessa documentação. Clientes que já são clientes do escritório, que não tem muito tempo a perder. Então, eles querem já uma análise rápida e eles descartam muito rápido imóveis que não têm documentação. Isso é muito natural, Então, é muito natural, muito comum. É isso. Porque é a nossa cultura, as pessoas estão acostumadas aqui no local, em Recife, que as pessoas têm muitas empresas de famílias que adquiriram os imóveis ao longo do tempo, desde a época dos engenhos. Eu tiro mesmo pelo meu avô. Meu avô era um visionário dentro da parte de imóvel. Apesar de ser psiquiatra, ele sempre gostou muito do imóvel. E se não fosse ele, com essa visão, depois da falência dos hospitais psiquiátricos, a gente não teria tido esse sustento. Mas o que a gente viu? A gente viu que nem a família não se preocupou no decorrer com a questão da regularização desses bens. Então, atrapalhou muito, perdeu-se muito dinheiro. Se as pessoas tivessem essa clareza de quanto você vai perder ao longo do tempo, se você não tiver essa precaução, como é importante esse debate aqui, porque tem muito disso, não é só a minha experiência, como quando você bem sabe, é sócia da âncora imobiliária na parte eu era diretora de captação, a quantidade de imóvel que chegava na minha equipe, que a gente via grandes carteiras com problemas assim enormes. Então, eles precisavam correr para o aluguel, deixava de rentabilizar, ou seja, de ter a liquidez real, por conta da necessidade de não estar pagando custo, porque a documentação nem sempre estava correta. Então, assim, é uma cultura nossa, que a gente tem que ter esse debate, acho muito importante, para as pessoas se conscientizarem, buscar essa orientação e organizar melhor isso, para ter a real liquidez. Até porque, só para fechar, hoje a gente está num momento que os juros estão caindo, então a tendência das pessoas entender que o mercado imobiliário é uma boa opção cada vez mais. Então, não ficar só na mão de orientações financeiras, que é importante, a gente tem que diversificar investimento. Mas quanto mais você tiver esse cuidado para o seu ativo logo de início, mais lá na frente você vai ganhar. Porque aí não é brincadeira, né? E é Muro do B, é âncora, entendeu? Não tem referência fraca, não. Augusto, isso que Débora falou é importante. É uma cultura muito, muito local. Assim, dentro do Brasil, a gente já vê uma realidade em que as pessoas não valorizam tanto a regularidade do imóvel como em outras partes do mundo. Na Europa, por exemplo, não existe essa situação de imóvel irregular. Mas é que eu acho que as pessoas aqui ainda não perceberam que o valor do imóvel ele é proporcional à sua regularização. Quanto mais regularizado for, mais ele vale, mais liquidez ele tem. O caso que Felipe falou. É importante você contar com o imóvel, não apenas para uma situação de necessidade, mas às vezes para aproveitar uma oportunidade de negócio que venha a surgir. E se você, nessa oportunidade, tem um imóvel que ele está plenamente regular, ou seja, ele não apenas foi regularizado no momento da aquisição, mas você teve o cuidado de mantê-lo regular, ao longo dos anos, então você não perde a oportunidade e você tem ganhos maiores, que você tem a liquidez maior do imóvel que ele já está plenamente regularizado. Não, sem dúvida. E veja, quando você faz a diligência prévia, para você saber a rapidez que você teria para regularizar esse imóvel, é muito importante que os corretores e os advogados que militam com essa área de compra e venda de imóveis e de permuta de terrenos para empreendimentos, eles terem a noção, verificando a documentação, de quanto tempo eles têm ali de previsão para regularização. Então, às vezes você tem um imóvel que, pela diligência, você vê ali, você pontua questões fáceis de serem resolvidas e que, portanto, você coloca aquilo na negociação de forma bem feita e você vai regularizar de forma rápida e vai ter um resultado economicamente positivo, porque é um imóvel que vai demandar uma regularização, mas você sabe que aquilo ali rapidamente você vai regularizar e rapidamente aquele imóvel tem um valor que vai se transformar num ativo importante. Então, às vezes, uma valorização em função da regularização.
E aí essa análise antes da compra é muito importante nesse sentido. Eu sempre falo que, até repetindo o que eu já disse, a DU ela é um planejamento financeiro de quanto vai valer aquele imóvel depois que você fechar aquele negócio. Porque às vezes você pode, financeiramente, você dificilmente, eu só tive dois casos que eu disse para não comprar, mas por quê? Não era porque não ia regularizar, mas era porque o meu cliente não tinha lastro financeiro para guardar ou trabalhar aquela regularização. A intenção dele não era aquela, ele precisava do dinheiro. Veja, naquele momento, ele precisava de uma liquidez. Então envolve ali uma situação que você tem que entender o perfil do seu cliente, o que é que ele está querendo, planejar com ele dentro da documentação que você está analisando. Então, às vezes você, como o corretor, ele vai vender um imóvel, às vezes ele está perdendo muito tempo, como eu já vi acontecer, ele estava lá vendendo 2, 3 meses tentando vender um imóvel, porque ele nem analisava a documentação. Ele estava só pensando no preço do imóvel. Mas quando foi que surgiu a proposta, que foi analisar a documentação, o negócio não aconteceu. E aí ele foi ver que aquele imóvel, ele não tinha condições de vender, ele sozinho. E aí ele perdeu ali 3, 4 meses vendendo o que era impossível ele fazer aquela venda. Vendendo areia no deserto. Vendendo algo que não existia. Então, é muito importante saber entender essa documentação. Tanto os corretores... Desculpa, água. Desculpa, água no deserto. A areia tem... Tá vendo aí? Mas eu entendi. Tanto os corretores como os advogados que estão fazendo essa assessoria, que a gente também precisam entender bem essa documentação, que não é, eu sempre digo, ela não é fácil. Porque hoje existe uma questão processual dos processos que hoje existem em relação àquele imóvel, muitas vezes. Existe, muitas vezes, a questão desse SPU que você tem que tratar com uma parceria, muitas vezes até você tem que tratar de forma específica. Tem a questão também de uma boa análise da certidão de matrícula e da cadeia sucessória anterior. E muitas vezes uma questão, às vezes, do inventário. Então, tem várias possibilidades que precisam ser bem avaliadas. Se aquilo ali demanda um perigo ou não para aquele até início de venda. Eu acho que os corretores, mais do que a gente veja, a gente está recebendo por um trabalho de e-mail. Mas o corretor que quer o resultado, veja, ele quer o resultado rápido. Ele quer, e se o resultado não for rápido, que seja financeiramente possível e bom para ele. Seja um negócio que vale a pena aquele trabalho. Então ele precisa saber analisar bem essa documentação. Corretor, ele não é despachante. Ele tem que tirar a documentação, saber fazer a leitura, se colocar num lugar dele, que é o lugar de líder daquele negócio, delegado de forma correta. Então eu acho que esse conhecimento é muito importante, e acho que aqui a gente está esclarecendo muita coisa. Você, Felipe e Débora, trouxeram aqui muitas informações importantes. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, como geralmente eu faço. O nosso tempo está como aí, e Rafa? 54 minutos, temos 6 minutos ainda, ó, Felipe. Para pegar um pouquinho do seu conhecimento técnico aí, mais um pouquinho, hein? Mas agora veja, eu sei que hoje, era uma coisa que eu ia perguntar, na ADEME, eu sei que existe uma preocupação hoje grande com essa questão também, que eu queria que você falasse, que é uma coisa que as pessoas também não se preocupam, que é com o zoneamento da cidade. Que às vezes as pessoas vão verificar um terreno e não verificam essa questão urbanística também. E também é um fator importante numa diligência prévia, que às vezes as pessoas nem se atentam ao que é que pode ser feito naquele terreno. E às vezes adquirem o terreno sem sequer saber se aquilo ali pode ser realizado. Eles estão pensando, começam a fazer um negócio, vendem um projeto, e que esse projeto nem executado às vezes pode ser, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu sei que lá na ADEME tem essa discussão, né? Tem, e a ADEME, ela faz questão de participar muito incisivamente em todo o debate nesse sentido, tá? Tanto no plano quando vai se discutir o plano diretor propriamente dito de cada município,
como também, inclusive, com a CPRH. Estamos, inclusive, discutindo hoje com a diretora executiva, Elka Porciúncula, a participação, a tentativa de criação do Comitê de políticas ambientais, para fazer um workshop junto com o CPRH, para daí discutir procedimentos. E veja, a turma muito frequentemente enxerga aí o incorporador como um vilão da história. Só quer construir o mesmo prédio, só quer construir daquele jeito, só que está visando lucro. E não é. Quem você sabe, você também tem cliente lá, quem está dentro, participa e vê que, na verdade, a ADM se preocupa com um todo, com a sociedade, literalmente, e é sempre preocupado em manter, sim, a preservação do meio ambiente, os recursos naturais, discutir com a melhor mobilidade para um bairro, enfim, e questionar, obviamente, faz parte do processo você questionar a manutenção de determinadas exigências, certo? Então, por exemplo, falei da CPRH, a gente também está tratando do plano diretor de Jaboatão, tivemos a reunião, acho que foi semana passada lá, está em processo de alteração. Então, veja, a ADM, obviamente, jamais ditará nenhuma regra, certo? Ela participa de discussão e traz suas colocações. E uma coisa que o novo presidente da ADM, Rafael Tenório, ele está sendo muito inovador nisso, é justamente renovar a metodologia de como a ADM se comporta com isso, para justamente poder participar e conseguir contribuir mais, certo? A gente deixa muito claro, no ponto de vista do incorporador, que não é o sentido da incorporação, não é o lucro, propriamente dito. O lucro é consequência. Então, o incorporador, ele visa, primeiro, fazer a cidade, né? Atender a moradia, trazer qualidade de vida e daí ter o lucro da sua atividade. Então, assim, faz parte, sim, de todo estudo, enfim, tentativa de participação, até de redação, se for o caso, se a gente tiver até abertura, a gente tenta propor algum texto legal aí, para, enfim, seja para uma questão ambiental, para o plano diretor, seja o que for. Mas a ADM tem sim caído em campo, botando a mão na massa e discutido com todos os municípios têm, graças a Deus, o pessoal tem entendido, tem percebido a intenção da ADM, e a gente está conseguindo aí, se Deus quiser, vamos criar um ambiente melhor para todos nós. Estamos falando da gente, todo mundo que está aqui, a cidade toda. Então, não é uma coisa, empresa A, B ou C que vai ganhar com isso, não é. É a sociedade que vai ganhar. O Felipe, o Felipe Andrade, para a gente entrar, toda vez eu chamo ele de Felipe Andrade, mas às vezes eu fico com pena na consciência, porque eu não chamei Dr. Felipe, mas eu vou chamar Felipe Andrade, porque eu estou aqui no podcast. Aí, né? Mas veja só, me diga uma coisa, lá no Registradores, só para poder esclarecer aqui para quem está nos ouvindo, a gente entra lá pelo site. Qual é o site? A gente entra pelo site da UNR. Explica só essa consulta, como é que hoje o corretor ou o cidadão, o vendedor, o comprador pode fazer essa consulta. O site é registradores.org.br. É uma entidade ligada aos registradores imobiliários. A associação deles, o Operador Nacional do Registro, que hoje é um regulamentado pelo CNJ como competente para a prestação de diversos serviços. Mas o site é aberto para qualquer pessoa que tenha interesse em fazer consulta. Basta se cadastrar, são informações públicas e tem diversos serviços que acho muito interessante que os profissionais da área imobiliária tenham familiaridade com esse repositório de informação. Inclusive, deixa eu aproveitar um gancho aqui que o doutor Felipe falou, justamente a questão da matrícula online, né? Isso ali é a visualização do imóvel. E aí o que é importantíssimo a gente ver, né? Qual a relevância de cada documento que você está ali à disposição. A matrícula online sai na hora, mas também não tem eficácia. E eu já testei isso na prática. Eu tinha feito um pedido de registro de OPEORA. E aí, menos de um mês depois, eu fiz, sabe uma coisa, eu vou consultar aqui a matrícula para ver se está lá. E aí eu pedi a matrícula online e não saiu.
Então, assim, eu entendi que tem um certo delay aí, uma demora para as informações já Não, mas ela não saiu. sair. Não, a pior não saiu na matrícula online. Ah, não saiu a visualização. Ela saiu, você visualizou, mas não estava lá bem. Quando você pede uma certidão, Claro. aí vem o profissional da área do registro imobiliário, pega aquele espelho que está lá e compara com outras informações que ele recebeu. Tem lá os protocolos de entrada de ofício, de documentos e tal. Então ele faz uma diligência dentro do registro imobiliário para saber se ele precisa complementar aquelas informações do espelho da matrícula com outras informações relevantes. Aí, nesse momento é que ele emite a certidão com essas informações adicionais. E aí sim, essa certidão tem valor legal. Não é importantíssima essa informação. Por quê? Porque é importantíssimo esclarecer isso. Porque você trouxe muito bem. Porque quando a gente pede a certidão matrícula digital, ela realmente é mais para você ver se realmente é o proprietário, se a qualificação do imóvel ela já existe, ela tem uma qualificação adequada, que isso vai trazer uma dificuldade, porque você vai precisar fazer determinadas averbações depois. E aí você já tem ali um histórico prévio de uma análise assim, inicial, se aquele negócio pode começar a ser realizado. Para aí, a partir daí, você pegar tirar uma certidão, mas foi muito positivo você fazer essa informação, Felipe, porque traz uma informação realmente prática e importante, até com o Dr. Felipe aí explicando muito bem como é que acontece essa busca. Até porque no histórico do imóvel, lá na matrícula, às vezes tem transações que você não consegue identificar exatamente os efeitos dela somente a partir daquele texto resumido que tem, né, que são os registros e as averbações da matrícula. Então, a diligência bem feita, às vezes, pode envolver também a necessidade de você buscar um instrumento que deu origem àquela anotação, né, aquele registro, aquela averbação. Então, é uma diligência também que pode ser iniciada a partir do momento que você visualiza a matrícula. Então, eu, por exemplo, como tabelião de notas, constantemente eu peço certidões das escrituras, né, que foram feitas por mim ou que estão no acervo do cartório, para justamente compor essa pesquisa, essa diligência prévia que os advogados fazem. É porque até você, muitas vezes até pela escritura, você entende ali se vai haver novas averbações e se tem também informações importantes em relação até a terceiros que possam... Porque na escritura é bom que se diga que podem trazer declarações das partes na escritura que não tenha no registro. Isso. E essas declarações têm muitas vezes efeito jurídico. Tem efeito jurídico. Né? Então é importante isso, a gente também analisar a própria escritura. Com certeza. Tá vendo? Isso aqui é uma beleza. Eu chego e fico... Isso é uma aula, rapaz. Tá aqui com o Dr. Felipe Andrade Lima numa sexta-feira, entendeu? Com o Dr. Felipe Bueno, do Debranado aqui, a gente aprendendo sobre direito imobiliário. Eu sou um entusiasta, fico feliz e fico muito contente com isso. Veja, a gente tá encerrando. Como é? Você ajudou, faz de novo aí, faz de novo. Estamos acabando. Não, mas agora, vai aí, ganhei a sexta-feira. Então, a gente está encerrando. Eu vou passar a palavra para vocês, para o encerramento. E eu só tenho a agradecer a vocês a disponibilidade de vocês. Eu até tenho que registrar aqui, falei com vocês assim, muito próximo daqui do Sidecast. E o Centro de Estudo do Direito Imobiliário fica muito feliz de ter vocês aqui, sempre passando esse conhecimento. E eu falei com vocês muito próximo daqui, como eu falei agora, eu estou repetindo, mas é importante fazer esse registro. E vocês de pronto se colocaram à disposição, aceitaram, vieram aqui. Eu sei que o tempo de vocês vale ouro. Eu sei que Débora saiu aqui de uma programação aqui de negócios para estar aqui, Felipe do cartório, você do seu escritório lá que consulta toda hora, é cliente que só, entendeu? Pega o mercado todo. Aí um pouquinho ele deixa pra gente, mas o resto ele absorve. Então, só agradecer a vocês. Então, Débora, eu queria passar a palavra para você
fazer aí suas palavras finais e depois passar para os outros colegas. Eu estou muito feliz, né? Eu queria agradecer também estar participando. Foi uma troca sensacional. Eu mesmo aprendi muito. Eu escrevi aqui um monte de coisa no meu caderninho. A gente sempre aprende, né? E o mais importante, assim, eu achei até que teve um quê de desenvolvimento pessoal, de evolução. Porque quando a gente fala dessa pressa em fechar negócio, que não faz sentido quando você ter um cuidado por outra pessoa do outro lado, assim, e verdadeiramente querer servir, querer ajudar, isso é fantástico. Isso é o que vai diferenciar a gente na profissão. E eu vi que eu senti isso de todos os 4 aqui, de todos nós aqui. Isso fez total diferença e me trouxe, assim, me deixou feliz, mais ainda de estar aqui perto de vocês, de conhecer um pouquinho mais de cada universo, é isso. Passar a bola aqui para o Dr. Felipe Andrade Lima. Obrigada. Bom, eu acho que o recado que fica é procure o especialista. O corretor tem especialidade, o advogado tem especialidade. Se você precisa, às vezes o advogado tem muita experiência na área imobiliária, mas ele também precisa consultar um tabelião de notas que tem experiência específica em direito notarial. E às vezes a experiência do tabelião, ela também demanda uma consulta ao registrador imobiliário que tem mais experiência em direito registral. Sem dúvida. Então, existem vários atores no processo de regularização imobiliária e é importante que todos tenham essa participação para trazer a sua experiência, o seu conhecimento, né, para aportar essa segurança jurídica aos negócios imobiliários. E os advogados da área imobiliária que querem se especializar ainda mais, querem aprender um pouco mais sobre essa diligência prévia, tem o curso do Sérgio aqui em breve para aprender ainda mais. Olha aí, rapaz, isso aqui agora voltou. Por isso que eu também Eu vou falar, viu? Dia 28 e 29 de fevereiro, aqui no Rio Mar, na Torre 4, nós vamos ministrar um curso sobre due diligence na compra e venda de imóveis, com a validação do Dr. Felipe Andrade Lima aí, que fechou. Então, venham, vai ser um curso muito interessante. A gente preparou um material, assim, com muito cuidado, um material muito profundo. A gente vai detalhar toda a documentação, a gente vai tratar de pontos específicos nessa diligência. São 2 dias, 2 noites aí comigo, e vai ser uma troca muito interessante entre eu, os advogados, os corretores, entendeu? Você é convidado, entendeu? Quero você aqui para a gente debater sobre esse tema também. E já passo a palavra para você aí fazer seu encerramento. Meu amigo, eu queria agradecer o convite por participar aqui a você e também ao Sérgio. Também a oportunidade de conhecer Débora, trocar um pouco mais de ideia com o Dr. Felipe Andrade, nosso parceiro aqui, parceiro de todos os advogados, né? E finalmente, o final da história é contrate o especialista. Pense, uma coisa que eu ouvi em uma negociação, encare o advogado e o corretor como um seguro. Se você compra um carro, você não vai ter um seguro? Para que serve o seguro? Para você não ter um prejuízo. Então, você não quer ter um prejuízo, você está arriscando. Muitas pessoas... O lugar onde eles vão investir mais dinheiro na vida é no imóvel. Dificilmente é em alguma outra ocasião, alguma outra coisa. Mas, geralmente, é o imóvel. Então, se você vai investir tanto dinheiro assim, se resguarde. Contrata um especialista bom, aquela pessoa de confiança, o corretor de confiança, e siga em frente, seguindo as orientações dele. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Então, até a próxima. É só entrar, veja, é só entrar no Instagram do Sérgio, né? E aonde? YouTube? No link da bio, né? Não tem problema, a gente aqui é tranquilo. É porque o pessoal briga comigo porque eu quero o protocolo, eu pergunto, entendeu? Eu não anoto nada. Pelo amor de Deus, fica todo mundo nervoso. Mas veja, entra lá no Instagram do Sérgio e lá na bio tem lá o linkzinho para se inscrever. Você clica lá, já vai direto para a inscrição, tranquilo, tudo pronto, só esperando vocês. Então, muito obrigado a todos. A gente encerra aqui mais esse 4º episódio do Sérgio Cast com muita alegria. Um abraço. Tchau, tchau.